Eu sou a Gisele, especialista em produtos e aplicações na Enterprise, e a minha principal função na empresa é apoiar os pesquisadores e profissionais na escolha e na aplicação dos produtos, dentro da linha de Life Science, do portfólio da empresa. E hoje é com grande prazer que eu apresento a Laure Costa, a nossa palestrante de hoje. A Laure, ela é líder técnica para a América Latina, da Biotecne. Ela lidera equipes técnicas e presta suporte avançado para aplicações científicas. Ela tem uma vasta experiência na área de life science, e a Laura se destaca no desenvolvimento e na implementação de soluções inovadoras. Durante esse webinar hoje, ela vai compartilhar insights sobre, né, a biologia espacial, abordando fundamentos e as aplicações na prática. E eu passo a palavra para a Laura agora. Oi, bom dia, pessoal. Então, hoje, obrigada aí, Gisele, obrigada, Enterprise, pela organização desse webinário. É o segundo webinário da série especial com a Biotecne, né? Hoje a gente vai falar sobre biologia espacial e sobre um dos nossos produtos que fazem parte do nosso catálogo, que é o RNAscope, como ele tem sido utilizado nessa área da investigação que tem crescido bastante. Eu sou, como a Gisele mencionou, eu sou líder técnica regional para a América Latina, né, e responsável por toda a parte de suporte técnico-científico para os nossos distribuidores, como a Enterprise aqui na região, na maior parte das regiões do Brasil, com exceção do Nordeste e do Paraná. Então, o que que a gente vai falar hoje? Eu vou falar rapidinho quem é a Biotécnica, para aqueles que não conhecem a Biotecne, né? Depois a gente vai dar uma breve introdução sobre biologia espacial e como ela tem sido usada. Vamos passar para os fundamentos da tecnologia do RNAscope e os exemplos de aplicações, alguns exemplos de aplicações do RNAscope na biologia espacial, para a detecção de moléculas de RNA. Tá? Então, quem é a Biotecne? Eu acredito que a maioria de vocês, muitos de vocês, já devem ter ouvido falar dessa marca aqui, que é a RD Systems, que é muito famosa pelos seus kits ELISA, seus anticorpos e proteínas recombinantes. E tudo começou com essa marca, né, RD Systems, há mais de 45 anos. E a partir da RD Systems, com a produção desses famosos produtos aí, a gente veio adquirindo, não só crescendo o portfólio, como adquirindo empresas como a Novus, a Tocris, a Protein Simple e a própria ACD, né, que a gente vai focar hoje que tem o produto do RNAscope. A mais recente aquisição é a Lunaphore, e eu estou enfatizando essas duas marcas hoje porque são as duas marcas em que a gente vai conversar um pouquinho. A Lunaphore mais para o final. Então, atualmente a gente tem mais de 500 produtos no nosso catálogo, né? E esses produtos, a qualidade desses produtos se refletem na no número de citações que a gente tem catalogado. São mais de 500 mil citações de usuários. Dentro dessas 500 mil citações, mais de 10 mil são relacionadas com o RNAscope. E, além disso, a gente tem 7 plataformas analíticas. A gente falou da maior parte dessas plataformas analíticas no nosso primeiro webinário, quando a gente falou de biomarcadores de proteínas. Hoje a gente vai passar mais, né, nesse segundo webinário, mais para análise de biomarcadores de RNA e como isso está correlacionado com a biologia espacial. Então, o que que é essa área de biologia espacial, né? É uma área muito promissora, né? Hoje muito forte aí, aumentando bastante o número de publicações nessa área, que é basicamente, falando de uma maneira bem simplificada, é construindo, e eu gosto muito dessa correlação que vários textos, né, da literatura nos mostram, que é construindo mapas celulares, né? Como se fossem esses vamos falar assim, do Google Maps, né? Quando a gente começa a identificar e a desenhar esses mapas celulares para entender o contexto tecidual em que aquela célula ou aquele biomarcador, né, está inserido. Né? Desde 2020, então, a gente começou lá com a transcriptômica espacial, que ganhou o método do ano pela Nature Methods, né? E isso vem ganhando um impulso muito forte.
né? Diferentes metodologias podem ser aplicadas para a gente entender a biologia espacial de um tecido, que nada mais é do que entender a informação molecular a nível celular e subcelular com o seu contexto morfológico. Tá? A gente pode utilizar diferentes metodologias. Então, a gente tem aí as monoômicas, que seriam, se eu tirei esse termo aí de uma revisão da Nature também, em que a gente usa apenas uma tecnologia, como a própria transcriptômica, né, espacial, em que a gente consegue descobrir e entender novos tipos celulares, entender a diferenciação celular, a plasticidade celular, identificar um biomarcador de RNA, por exemplo, né, ou um biomarcador de proteína. E a gente pode ir avançando, então, para multiômicas, em que a gente consegue analisar aquele contexto morfológico, aquele contexto em que a célula está, a biologia espacial, utilizando diferentes tecnologias. Então, além da transcriptômica, a proteômica, por exemplo, e aí a gente vai mais fundo. Além de entender aquela função celular, entender a dinâmica entre as moléculas que estão naquele contexto, daquele tecido, para entender desde lá da genômica até o fenômeno propriamente dito, né? E aí, mais recentemente, a gente viu aí uma publicação também do grupo Nature, em que fala que a multiômica espacial, mas uma das 7 tecnologias para a gente ficar de olho aí nos próximos anos. Então, vocês veem que a biologia espacial está muito em foco hoje em dia na área de investigação. Né? Isso ganhou grande tração com os consórcios, né, globais para justamente desenhar, né, esses mapas celulares ou teciduais aí no nosso. A gente fala muito, né, aí muito recentemente, acho que há um mês atrás, 3 semanas atrás, saiu uma edição especial da Nature só com o consórcio do Atlas de Celular Humano, em que fazem parte vários grupos no mundo, inclusive vários grupos brasileiros, né? O consórcio para identificação, para desenhar o mapa do contexto do cérebro, e até saindo um pouquinho dessa área humana, modelos animais para entender da biologia humana, também o Atlas de biologia vegetal também. Então, aí a biologia espacial não só na área, né, que a gente tende aí muito para essa área humana, mas também para outras áreas de aplicação também, doenças animais, né, no contexto de biologia vegetal e tudo mais. Hoje a gente vai focar, vocês vão ver que a maioria dos meus exemplos, né, são humanos ou de modelos animais humanos, mas eu queria deixar claro que a biologia espacial ela está aí em todas as áreas da pesquisa. Tá? E o RNAscope também, e eu vou falar um pouquinho disso mais para frente. Então, por que é importante a biologia espacial? Porque os tecidos, os órgãos, né, eles são complexos, né? Fazem parte, eles contêm vários tipos celulares diferentes, esses tipos celulares em diferentes estágios, em diferentes estados. Então, quando a gente vê, por exemplo, né, o cérebro, né, ou um tecido, né, tumoral, a gente vê um contexto bastante heterogêneo daquele tecido, e quando a gente observa processos biológicos, por exemplo, como o desenvolvimento embrionário, a gente também vê que essas células não só, né, são diferentes células, como elas estão em diferentes estágios. Entender, caracterizar esses processos é muito importante para a identificação de novos tipos celulares, para a identificação de biomarcadores, né, preditivos, enfim, biomarcadores de desenvolvimento, e também para que a gente consiga, por exemplo, desenvolver novas estratégias terapêuticas e muito mais aí num campo muito mais amplo da pesquisa. Né? Então, essa análise desses tecidos heterogêneos e da sua complexidade, ela requer uma abordagem espacial, ou seja, morfológica, com informações das interações celulares e moleculares que estão acontecendo ali, que seja altamente sensível, com uma alta especificidade e que nos traga a possibilidade de identificação de várias moléculas ao mesmo tempo, numa resolução em que a gente consegue identificar essas populações a nível de célula individualizada, de single cell, né, que é outro termo aí que está muito na moda, mas é justamente para a gente identificar como cada tipo celular está interagindo naquele contexto. E aí,
Eu vou entrar mais um pouquinho aí, eu vou usar o exemplo da transcriptômica, porque o RNA-scope ela vai ser utilizado para análise de RNA. E por que que é importante? Mas essa visualização, ela é importante também em outras áreas também, como a proteômica também que a gente falou no nosso primeiro webinário. Então, por que que é importante a gente entender a transcriptômica não só do contexto, né, dos seus genes, mas como nessa nível de resolução de célula única, com a análise espacial. Então, por muitos anos, com o advento do qPCR, do microarray, a gente estudou, né, a transcriptômica, ou a expressão gênica, de maneira bulk, que a gente fala. O que que seria isso? De uma informação misturada, né, em que aquele tecido, a gente desfaz aquele tecido e tem informação de todas as células que estão dentro daquele contexto. Com o advento do sequenciamento de single cell, a gente passou a ter uma informação um pouquinho mais aprofundada, que é a informação da célula única, né, daquelas populações individuais que fazem parte daquele tecido, e a gente trazendo informações de que aquela expressão que a gente via em bulk, às vezes ela não se correlacionava, porque cada população celular expressava aquele biomarcador de uma maneira diferente. Então, ela traz mais uma informação de célula individualizada, mas ainda sem trazer o contexto da informação espacial. E aí, com o advento da transcriptômica espacial, com análise espacial, a gente pôde juntar o melhor desses dois mundos, em que a gente tem a informação transcriptômica juntamente com a informação espacial, ou seja, a resolução de uma molécula, a célula individualizada, com a organização espacial, com o contexto em que aquela célula está inserida, né? E aí foram, né? A gente viu um grande boom aí de desenvolvimento de novas tecnologias, né? Eu dividi aqui, que a gente divide essas tecnologias em dois grandes grupos, né? Os dos analisadores, em que a gente vê as plataformas baseadas em sequenciamento, ou baseadas em leitores ou tags de ácidos nucleicos, em que a gente consegue detectar um grande número de moléculas de RNA que podem ser codetectadas com anticorpos nas regiões dos cortes de tecidos, então a nível celular, né, trazendo informação em high throughput, né, desses biomarcadores de RNA, e do outro lado, de maneira complementar, os imagiadores, que são plataformas que aí são baseadas em microscopia, em que a gente visualiza, né, essas moléculas de RNA, ou codetecção do RNA com os anticorpos, em cortes de tecidos. Então, a gente consegue conjugar essas duas tecnologias, né, de anticorpos com sondas de RNA para ver tanto proteína, né, função celular, quanto a expressão gênicas detectadas nesses tecidos. E aí dando também a possibilidade de visualização de células únicas e até compartimentos subcelulares. E dentro desse grupo é que a gente vem com a RNA-Scope, que é uma tecnologia, um ensaio in situ, né, de hibridização in situ de RNA, baseado em microscopia de célula única. Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje aqui, mais especificamente. Então, o RNA-Scope, ele é considerado padrão ouro em hibridização in situ de RNA, né? Feito pela ACD, então, muito antes da gente começar a usar esse termo de biologia espacial, a ACD já estava desenvolvendo o RNA-Scope, lá em 2011, 2012. Hoje, atualmente, a gente tem mais de 50 mil RNAs visualizados, mais de 40 mil sondas de catálogos, e além disso, a gente tem um time de bioinformatas que conseguem customizar essas sondas para virtualmente qualquer gene, qualquer espécie, né? Como eu falei, a gente vai mostrar exemplos hoje aqui humanos, né, de modelos animais, mas a gente consegue ir desde a biologia vegetal até animal, passando aí por vírus, bactérias, enfim, contanto que a gente tenha essa informação dessa sequência que a gente quer analisar. Né? A gente tem mais de 10 mil publicações já catalogadas utilizando o RNA-Scope. Só no ano de 2023 para hoje, a gente tem mais de 1.200 publicações e vem expandindo esse portfólio com o crescimento, né, da biologia espacial. E a gente tem os nossos alicerces em inovação. E como eu falei, a gente está desde aí de 2011, 2012, avançando com o portfólio de RNAscope, mais de 40 patentes com esse portfólio. E além disso, a gente tem um serviço que a gente oferece à comunidade, em que realiza
ele já realizou mais de 40 mil análises, 40 mil análises por ano, né, com todo esse workflow dentro dos nossos laboratórios. Então, como que é essa tecnologia? Então, é uma tecnologia de hibridização in situ de RNA, em que a gente detecta moléculas de RNA no contexto espacial a nível de uma molécula de RNA a single cell, em que a gente pode analisar qualquer sequência em qualquer espécie, em qualquer tecido. Então, a tecnologia, ela conta com três bases, digamos assim. Então, o coração da tecnologia são as nossas sondas em formato ZZ, que eu vou explicar para vocês. A árvore de amplificação de sinal é que a gente consegue detectar e amplificar essa molécula de RNA para detectar uma molécula de RNA naquele tecido, né? E depois a detecção em que a gente vê esses pontinhos aqui, seja fluorescentes, seja cromogênicos, no nosso tecido, que estão relacionados com a detecção de uma molécula de RNA dentro dessa célula, enfim, nesse tecido que a gente consegue quantificar. Então, a gente consegue fazer um mapeamento espacial de moléculas de RNA mensageiro, RNA não codificantes longos em células ou tecidos, detecção também de pequenas moléculas de RNA, detecção simultânea de múltiplos marcadores de RNA, né, que é para dar esse multiplex, codetecção hoje com proteínas, além do RNA, a gente consegue codetectar proteínas também, e a possibilidade de optar por um ensaio que seja fluorescente ou cromogênico, dependendo da sua pergunta, dependendo do microscópio que você tem a seu dispor. Então, o que é esse desenho que é o coração da nossa tecnologia, né, da sonda ZZ? Então, o RNAscope funciona com essas sondas de ZZ que são desenhadas em pares de Z, né? Então, a parte inferior, ela se liga à sua sequência-alvo. Ela tem em média de 18 a 25 pares de bases na região inferior, que é ligada por uma sequência de oligonucleotídeos aqui que vocês veem, a sua região superior, e a sua região superior, então, ela se liga à árvore amplificadora que eu mostro para vocês já no slides. E essas sondas EZ, elas vêm em média, né, dependendo da sequência, aí, em 20 pares de bases, em que elas vão ser, então, se ligar àquela sequência-alvo que a gente está analisando, que a gente quer hibridizar. Então, como que funciona, aí para vocês entenderem como que funciona o RNA-Scope. Então, as sondas EZ, elas se ligam, né, a sua sequência-alvo pela parte inferior, como eu mencionei no slide anterior. Na parte superior dessa sonda ZZ, a gente tem uma sequência pré-amplificadora em que se liga ali. O que eu gosto de fazer a correlação é como se a gente estivesse vendo, a gente chama de árvore amplificadora. Então, pensem numa árvore em que esse pré-amplificador, o tronco dessa árvore que se ligou ali à nossa sonda ZZ. Então, vêm outras sondas amplificadoras que se ligam a esse tronco amplificador, criando galhos, né, para que as sondas que sejam conjugadas a uma enzima cromogênica nos ensaios cromogênicos ou a um fluoróforo nos ensaios fluorescentes possam se ligar e então a gente consiga detectar essa molécula de RNA naquele tecido ou naquela célula. E isso é que traz, então, a sensibilidade do ensaio RNA-Scope. Por outro lado, Laure, e se a minha sonda se ligar a uma região não específica? Então, se um Z de um dos pares não se ligar, a gente não tem, né, a construção dessa árvore amplificadora e, portanto, a gente não tem a detecção daquela molécula de RNA. Então, o RNA-Scope, ele é altamente específico àquela minha sequência-alvo, porque se eu não tenho a ligação dessa sonda ZZ, eu não tenho a criação dessa árvore amplificadora e, portanto, eu não vou ter a detecção daquela molécula de RNA no meu tecido. E como que é o workflow? Então, a gente viu aí como que funciona, né, a hibridização, obviamente essa etapa né, a gente tem a hibridização aqui, quando a sonda ZZ se liga à sequência-alvo, e a parte de amplificação do sinal, que são reações aí, 6 a 8 reações de amplificação, que dá a minha possibilidade de detecção da minha molécula de RNA. O workflow de maneira geral, então a gente tem lá o nosso tecido ou a nossa célula, né, em que a gente vai permeabilizar.
Depois a gente vai fazer a hibridização à minha sonda, à minha molécula-alvo de RNA. A gente vai ter uma reação de amplificação de sinal aí, que são de 6 a 8 etapas de reações de amplificação. E ao final a gente vai visualizar no microscópio esses pontos essas moléculas de RNA que vão aparecer como pontos no nosso tecido. E a quantificação utilizando aí softwares, né, software abertos, os softwares que são comprados para análise de imagens de tecido. Tá? Então, como eu falei, são desenhos únicos de sondas, a gente tem essa amplificação mais a supressão do fundo, que a gente consegue detectar esses pontos, que são as moléculas de RNA. Então, a detecção molecular a nível celular dessas moléculas individualizadas e universal. Então, a gente consegue qualquer gene, qualquer tecido. Como que eu vejo o resultado do RNA-Scope? Então, é muito importante, a gente sempre recomenda, eu e a Gisele aqui, a gente sempre fala para o pessoal, então a gente precisa, é muito importante ter controles, obviamente, assim como toda técnica de biologia celular. Então, aqui é um exemplo, né, do nosso controle negativo, de uma sonda negativa, em que a gente não vê nenhum sinal do RNA-Scope, um controle positivo, que é uma sonda endógena. Então, cada ponto vermelho aqui é um RNA-scope, esse é um RNA-scope cromogênico, tá? Utilizando fosfatase alcalina. E aqui a nossa sonda teste, que é o PDL1, em que a gente vê, então, a expressão do PDL1 nesse corte de tecido de câncer de pulmão humano. Então, é muito importante essa utilização dos controles para a gente garantir que o nosso RNA-scope está funcionando de maneira adequada, né? E aí, qual é esse portfólio, Laura? O que eu posso analisar? Então, a gente tem o RNA-scope clássico, que a gente chama, em que a gente consegue analisar moléculas de RNA maiores que 300 nucleotídeos, né? Então, RNA mensageiros, alvos virais, né? Long non-coding RNAs, a gente consegue detectar também sequências de CAR-T também hoje, que está crescendo muito aí na área de terapia, imunoterapia. A gente tem um portfólio tanto cromogênico como fluorescente, que nos dá a possibilidade de analisar de 1 até 48 moléculas aí com o nosso Highplex no mesmo tecido, moléculas de RNA. Tá? A gente tem um portfólio que a gente chama de Base Scope, que utiliza a mesma tecnologia somente na cromogênico e que permite a análise de moléculas de RNA de 50 a 300 nucleotídeos e permite análise de até duas moléculas de RNA ao mesmo tempo. Né? E aí que permite a análise de junções, por exemplo, variantes de splicing, né? Alguns transcritos específicos, isoformas, por exemplo, RNA circular. E aí um terceiro portfólio dentro desse grande portfólio de RNA-Scope, que é o miRNA-Scope, que analisa moléculas ainda menores de RNA, de 17 a 50 nucleotídeos, um portfólio cromogênico de análise de um RNA ou fluorescente se a gente conjugar a análise de uma molécula de RNA pequena com 3 moléculas de RNA. E isso nos permite análise, por exemplo, de oligonucleotídeos antissenso e de microRNAs, que também é outra área da pesquisa aí que vem crescendo muito, né? Ganhou o Nobel de Medicina esse ano. Enfim, a gente consegue detectar essas pequenas moléculas de RNA também no tecido. E para complementar, um outro portfólio aí não é biomarcador RNA, não vou falar disso hoje, mas só para que vocês saibam, de detecção de moléculas de DNA também com o DNA-Scope. Onde a tecnologia de RNA-Scope tem sido utilizada? Então, aí nas mais diversas áreas de pesquisa, como eu falei, qualquer gene, qualquer espécie, qualquer tecido, mas aqui eu separei o que a gente tem o maior número de publicações. São muito fortes na área de neurociências, com identificação de novos tipos celulares, identificação de novas vias de sinalização, na biologia de desenvolvimento, para o entendimento, né, da expressão gênica durante o processo de desenvolvimento embrionário, muito forte também na detecção, na identificação de novos biomarcadores tumorais, na oncologia e na imuno-oncologia, na detecção de doenças infecciosas, estão muito forte, por exemplo, hoje é uma metodologia utilizada como método complementar à detecção e à identificação de HPV, por exemplo, em amostras infectadas, nas áreas de neuroinflamação, citocinas e imunologia.
e hoje muito forte, né, com o advento e o crescimento grande aí da investigação e da aplicação de terapia gênica celular para o estudo de biodistribuição desses agentes terapêuticos. E aí agora a gente vai entrar um pouquinho, vou mostrar para vocês alguns exemplos de aplicações. Então, como eu falei, são mais de 10 mil publicações com a RNAscope, então fica muito difícil selecionar, né, o que a gente vai trazer e mostrar para vocês, mas vocês podem acessar essas publicações no nosso website, podem escrever aqui para a Enterprise ou para mim mesma, para a gente ajudar vocês nessa busca, né, para vocês entenderem melhor. Mas eu selecionei aqui algumas em biologia espacial, principalmente no mapeamento espacial, na dinâmica celular e na ativação. Então, vamos ver aí. Então, esse primeiro exemplo aqui é um estudo muito legal na área de neurociências, até para quem não é da área aí de formação, é muito interessante esse artigo, um artigo muito bonito, e que o grupo faz a cartografia de single cell da medula espinhal. Então, é um grupo que estuda lesões da medula espinhal e estuda, né, novos mecanismos terapêuticos para que os pacientes possam voltar a caminhar após a paralisia por lesão da medula espinhal. Nesse artigo, especialmente, eles criam um modelo pré-clínico murino de lesão de medula espinhal para entender os efeitos de uma nova terapia eletroestimulante na medula espinhal para o desenvolvimento para o retorno de caminhada, para entender, né, os mecanismos envolvidos, né, nessa terapia. Então, eles fazem primeiro uma cartografia, ou seja, aquilo que eu falei lá no começo, realmente o desenho de um mapa a nível de single cell dos neurônios da medula espinhal que possam estar envolvidos com mecanismos de retorno dos movimentos pós-paralisia devido à lesão da medula espinhal. Então, eles fazem traçam um perfil transcriptômico com RNA-seq de núcleos individualizados desses neurônios da medula espinhal desses animais, né? Identificam 36 subpopulações de células neuronais, e a partir daí eles vão para uma transcriptômica espacial para ver a distribuição dessas 36 subpopulações na medula espinhal desses camundongos e usam o RNAscope como método de validação das 5 populações de neurônios que eles veem envolvidos nos mecanismos moleculares da eletroestimulação que eles usam como terapia para o retorno à caminhada. Então, muito importante aí o RNAscope nesse entendimento molecular, para o entendimento desse grupo na sua nova terapia, no desenvolvimento dessa nova terapia para o retorno da paralisia dos movimentos, né, da paralisia dos membros inferiores. Então, o RNAscope como uma metodologia de validação de duas metodologias de high throughput, tá? Então, aqui à direita que vocês conseguem ver, né, a marcação do RNAscope multiplex nos cortes da medula espinhal e a sua sublocalização para o entendimento desses mecanismos moleculares, traçando um mapa espacial da expressão gênica de tipos celulares na medula espinhal. O meu segundo exemplo vai mais para a área de dinâmica celular, e aí mais para a parte de patologia oncológica, né? Então, como a RNAscope ajudou no entendimento da dinâmica celular do câncer de pâncreas. Então, esse grupo estuda, né, o desenvolvimento, como a lesão pancreática vai se transformando e como o sistema imune inato, né, a polarização de macrófagos está relacionada com o desenvolvimento do câncer. Então, eles utilizaram o RNAscope como uma das metodologias para identificar no tecido, ou seja, espacialmente, quais células estavam produzindo IL-13. Então, eles identificam então a produção de IL-13 nas células intraepiteliais neoplásicas, utilizando um RNAscope cromogênico e também nas ilhotas de Langerhans, e aqui eles utilizam a possibilidade de utilizar o RNAscope com a imunohistoquímica, né, numa codetecção de proteínas para caracterizar o tipo celular o marcador celular
como YM1 de macrófagos, né, um biomarcador de proteína, com a expressão de IL-13, CCL2 e IL-1R no tecido pancreático para entender que tipos de células estão secretando, estão expressando aqueles RNAs que eles estão analisando. E aí eles conseguem ver, então, que as células intraepiteliais neoplásicas, eles ilhotas Langerhans, produzem IL-13 e esses macrófagos ativados, eles causam uma fibrose pancreática, crescimento da lesão que está correlacionado com a mudança para o fenótipo intratumoral. Então, o RNA-scope, ele consegue detectar esses fatores secretados aí, que a gente, às vezes, tem dificuldade para detectar numa imunohistoquímica, né? A gente consegue ver a expressão gênica desses marcadores e correlacioná-la, codetectá-las, na verdade, com a expressão de proteína. Nesse terceiro exemplo de aplicação, é decifrando as vias de sinalização usando a RNA-scope. Então, obviamente, né, a gente aqui vem de novo, né, na área de patologia, né, um grupo que estuda glomerulose segmental focal, que é uma doença renal, né? Esse grupo, ele faz uma análise tanto de RNA-seq in bulk quanto single cell RNA-seq, ou seja, para entender as vias transcriptômicas que possam estar correlacionadas com o desenvolvimento da glomerulose segmental focal, né? E eles identificam em sílico as vias de sinalização de VEGF-alfa e STAT1 como reguladores upstreams e veem que há uma forte correlação das células endoteliais, né, presentes nos rins, no tecido renal, que estão correlacionadas. Então, identificam como gene alvo downstream dessas duas vias de VEGF-alfa e STAT1 a macroglobulina 2, né? E usam o RNA-scope para identificar, para confirmar a expressão desse RNA no tecido renal e confirmar os dados obtidos pelo RNA-seq. Né? Então, aqui o uso do RNA-scope fluorescente, um alvo só no tecido, para identificação dessas subpopulações, desse biomarcador renal como um possível biomarcador chave no desenvolvimento da glomerulose segmental focal. Nesse meu quarto exemplo aqui, é um exemplo mais da área de patologia, mais indo para a área de diagnóstico, em que a gente consegue utilizar o Basescope, que é aquele RNA-scope que consegue detectar moléculas menores de RNA, né, até 300 pares de bases, e que a gente consegue detectar isoformas de RNA presentes. Então, nesse exemplo, o grupo estuda, né, o FGFR2 como um marcador de câncer endometrial e a imunohistoquímica é desafiadora para a detecção de isoforma e investigação se essas isoformas estão correlacionadas com o desenvolvimento do câncer endometrial. E o grupo utiliza o Basescope como nesse artigo publicado, na verdade, é uma validação do Basescope como uma metodologia de detecção de variantes de FGFR2 no câncer endometrial para identificar essas isoformas teciduais que estão correlacionadas com a presença de tumores e estratificação da gravidade desses tumores. Então, eles são capazes de detectar aqui diferencialmente as isoformas B e C, né, e correlacionar com a imunohistoquímica. Nesse outro exemplo aqui, a gente usa o microRNA-scope. Então, o microRNA-scope, ele tem uma diferença aí. Então, eu falei do RNA-scope, fluorescente, cromogênico e do Basescope. Eles usam aquele formato de sonda ZZ. O microRNA-scope, como ele vai detectar pequenas moléculas de 17 a 50 nucleotídeos, a gente não utiliza aquelas sondas ZZ, a gente utiliza um outro desenho de sondas, mas a amplificação de sinal, aquela construção da árvore de amplificação de sinal, ela segue o mesmo fundamento. Então, o microRNA-scope ele é utilizado para detecção de microRNA. Então, nesse exemplo aqui, é um exemplo de resultados internos nossos de validação, tá? Em que a gente vê
a expressão durante o desenvolvimento embrionário no modelo murino do microRNA 124.3p, que é um microRNA muito conhecido no desenvolvimento embrionário, importante para o desenvolvimento do sistema nervoso embrionário, e ele é altamente expresso no sistema nervoso. Então, a gente vê aqui, são esses pontos vermelhos, né, no sistema nervoso do embrião murino com 15,5 dias embrionário, da expressão desse microRNA. Então, o microRNA, o miRNA-Scope veio para complementar esse portfólio, permitindo a identificação dessas moléculas pequenas de RNA. E aí, para fechar os nossos exemplos de aplicação, eu trouxe um exemplo que tem sido uma área que tem crescido muito, né, que é a terapia gênica, né? Aqui também a terapia celular, mas nesse caso específico de terapia gênica, então um grupo, né, que desenvolveu diferentes métodos de CRISPR-Cas9 para superexpressão do gene CNR1, que codifica o receptor canabinoide, né? Então, para alvos de para criar metodologias e vetores novos para esse receptor, né, como uma forma como um alvo terapêutico gênico. E aí ele usa o RNA-Scope para identificar a expressão dessas construções, né, em vivo, né? Porque uma grande dificuldade, ou uma dificuldade, né, é detectar onde esses vetores virais de alvos terapêuticos estão sendo distribuídos nos tecidos, né, em vivo, para a gente garantir que eles estão chegando no tecido nos tecidos alvos. Então, na verdade, esse paper aqui é um paper muito legal, porque eles criam várias metodologias, usam lentivírus, adenovírus, várias construções para superexpressão desse receptor. E aí eles usam o RNA-Scope para detectar a distribuição no hipotálamo, que é um alvo um alvo tecidual, utilizando o nosso RNA-Scope multiplex fluorescente. Então, a gente consegue detectar aqui tanto a construção, né, o alvo, o Cas9, quanto o GFP, para ver que aquela construção realmente chegou ao tecido do hipotálamo desses animais no modelo pré-clínico, tá? Para análise, então, dos receptores canabinoides. Então, a tecnologia RNA-Scope permite o desenho dessas sondas para qualquer sequência, então pode ser aplicado aí para qualquer sistema de transferência, seja ele lentiviral, utilizando a AVV, né, e qualquer que seja o sorotipo de AVV também. E aí, para a gente ir já caminhando para o final do nosso webinário, o título desse webinar era Expandindo, né, os nossos horizontes. E aí a gente não para com RNA-Scope, Base-Scope, microRNA-Scope, a gente vem tentando liderar o acesso à multiômica com novas tecnologias. Então, eu dei um exemplo para vocês lá, um exemplo simples, utilizando o RNA-Scope com codetecção com imunistoquímica. A gente já tem esse portfólio em que a gente consegue integrar a hibridização in situ de RNA com a imunohistoquímica para a gente ver tanto proteína quanto moléculas de RNA, e a gente vem expandindo esse portfólio. Tá? Então, a gente tem criado ensaios de codetecção que permite a visualização simultânea da expressão gênica quanto fontes celulares de proteínas secretadas, como esse exemplo aqui, um resultado nosso, em que a gente vê em branco aqui a proteína Ki67 e 3 alvos de RNA conjugados no mesmo alvo, no mesmo tecido. Então, a gente tem ampliado esse portfólio para que a gente possa detectar tanto mais moléculas de RNA, o multiplex de RNA, quanto moléculas e quanto proteínas também na mesma amostra, tá? Permitindo aí uma visualização melhor, né, indo mais para uma área de biologia especial multiômica, que a gente consegue tanto detectar biomarcadores de RNA quanto biomarcadores de proteína para a gente ter uma visualização melhor. Então, expandindo a aplicação do RNA-Scope em todas aquelas áreas, em todas aquelas aplicações que eu já falei para vocês aí, tanto de identificação celular, em proteínas, na terapia gênica, na identificação de agentes infecciosos, entender
os mecanismos moleculares funcionais. Então, a gente tem expandido esse portfólio, né, cromogênico, multiplex fluorescente para a gente identificar. A gente recentemente lançou a codetecção com protease free, porque algumas proteínas, né, elas não resistem ao tratamento de protease quando a gente está utilizando o RNA-Scope e a imunohistoquímica, e expandindo esse portfólio para que, além de que a gente consiga fazer isso manualmente, na bancada, sem equipamentos assim muito complexos, né, caros também, a gente também a gente consegue fazer alguns tipos, obviamente que isso depende, claro, de cada ensaio, isso, né, tanto a Gisele quanto eu podemos ajudar vocês a guiar vocês nesse portfólio, mas a gente tem expandido também a automação desse portfólio. Então, a aquisição da Lunafora no passado nos permitiu automatizar o portfólio, né, do RNA-Scope Highplex, que é aquele que a gente consegue ver 12 a 48 alvos de RNA, junto com codetecção de proteínas nesse instrumento que é o COMET, e também com parcerias com a Leica no Bond RX e Roche Discovery Ultra, ambos equipamentos RUO, tá? Research Use Only. A gente também consegue multiplexar tanto alvos de RNA quanto de proteínas para ir avançando para análise multiômica, então, desse portfólio. E o grande diferencial aqui da RNA-Scope é que as mesmas sondas RNA-Scopes elas podem ser usadas em todos os ensaios e plataformas. E vocês têm um suporte aqui no Brasil para fazer isso, esse desenho. Então, desde lá da pesquisa até o uso clínico, por exemplo, para quem está aí estudando terapia gênica, para quem está desenvolvendo novos alvos terapêuticos, a gente consegue, então, desenhar essas sondas começando do manual até a automação, utilizando o mesmo tipo de desenho de sondas. Além disso, a gente tem expandido o nosso portfólio de serviços, então, né, as amostras aí, para quem está desenvolvendo novos alvos terapêuticos, quem precisa ver biodistribuição em terapia celular higiênica e outras aplicações, a gente tem dentro dos nossos laboratórios os cientistas que têm essa expertise em fazer desde, né, o rastreamento até entregar os resultados utilizando as nossas plataformas internas de serviço da ACD. E aí eu queria finalizar esse webinário falando um pouquinho, né, do Comet, que ainda não está disponível aqui na Latam, mas fiquem ligados, porque a gente está trazendo nesse portfólio também para a América Latina, para o Brasil, né, em breve, para aumentar, então, esse portfólio, para que a gente traga um workflow de multiômica totalmente automatizado, né? Então, com a chegada da Lunafora aí, junto com a ACD, a gente vai, então, juntar esses dois mundos, o RNA-Scope e o COMET, para trazer mais informação aqui para quem está investigando RNA e proteína, indo para a área de multiômicas. Então, eu só vou falar muito rapidamente, não posso, né, falar muitas informações agora, mas a gente vai, assim que trouxer, que isso estiver liberado aqui na América Latina, a gente vai fazer um outro webinário para explicar toda a tecnologia dessa automação. Então, é um equipamento chamado Comet, em que a gente consegue, então, utilizar o RNA-Scope dentro do Comet. Então, o pré-processamento de amostras é manual, como, né, um pré-processamento aí para o RNA-Scope, para a imunohistoquímica, e a parte de detecção, então, agora totalmente automatizada. Então, com o RNA-Scope Highplex, que a gente pode identificar de 8 a 48 alvos, né, até 12 alvos de RNA, a gente consegue fazer essas incubações dentro desse equipamento e conjugar essas incubações de RNA com a detecção de alvos de proteínas dentro do equipamento, tá? Então, tudo isso dentro do equipamento e o processamento de imagens e depois, né, a visualização dessas imagens e a análise com toda essa plataforma dentro do Comet, tá? Então, a gente consegue mais uma vez mostrando que a ACD, a Biotechne, né, com as suas duas empresas, ACD e Lunaphore, dentro desse portfólio que a gente chama de divisão de biologia espacial, tem caminhado para análise multiômica
para aumentar as opções de portfólio, integrando a hibridização in situ de RNA com as nossas sondas ZZ, com a marcação de proteínas, para a gente entender melhor esse contexto de biologia especial de um biomarcadores de RNA e de proteínas. Então, aqui é um exemplo, né, dessa plataforma de aquisição RNAscope e Comet, num câncer de mama com marcação de 12 biomoléculas de RNA, com 24 proteínas detectadas aí no mesmo tecido. Então, para a gente ir finalizando aqui, o que a gente viu hoje, né, com a tecnologia de RNAscope? Então, a gente tem precisão espacial, então a gente consegue detectar com precisão, sensibilidade, especificidade, expressão de moléculas de RNA com sensibilidade de uma molécula à resolução de nível subcelular. A gente consegue visualizar e quantificar qualquer RNA, então a gente tem mais de 50 mil probes no nosso catálogo, mas a gente consegue desenhar essas probes, né, novas probes, alvos que não estejam lá, que sejam tanto de qualquer espécie virtualmente, se a gente tiver. Então, nosso time de bioinformática, eles fazem uma análise dessa sequência, né, que os nossos clientes mandam e veem se é possível desenhar a sonda ZZ. Sendo possível, é só realizar o ensaio, que pode ser manual, automatizado, cromogênico, fluorescente, né? Para os mais diversos tipos de moléculas de RNA, então a gente tem essa versatilidade aí, uma flexibilidade multiômica, então aumentando a nossa capacidade de análise tanto de biomarcadores de RNA com detecção de proteína e qualquer organismo ou qualquer espécie, tá? Opa, desculpa. Então, eu deixo com vocês aí com a Bio-Techne ACD. A gente fala que é visualizar o impossível, que são essas moléculas de RNA, moléculas que têm expressão baixa e que vocês querem visualizar em célula única. Deixo o meu contato, o meu e-mail, né? Agradeço novamente a quem participou, a quem se inscreveu, a quem logou aí para assistir o webinário e agradeço a Enterprise pela organização dessa série. Então, a gente vem falando aí, falamos de biomarcadores de proteína, tecnologias para detecção, agora detecção de RNA com codetecção de proteína no tecido, na biologia espacial, e fiquem ligados nas redes sociais da Enterprise, porque a gente, em 2025, volta com tudo para falar de mais tecnologias inovadoras dentro desse portfólio da Bio-Techne. Muito obrigado, e aí vou deixar com o pessoal da Enterprise. Oi, pessoal, bom dia. Meu nome é Larissa, faço parte do departamento de marketing aqui da Enterprise. Primeiramente, gostaria de agradecer a presença de todos e também a Laure por essa excelente apresentação. Agora eu vou complementar e intermediar aqui com algumas sessões, com uma sessão de perguntas, né? Algumas perguntinhas que selecionamos, as mais comuns enviadas por vocês no ato da inscrição. Se vocês tiverem algumas mais perguntas, envie para a gente no chat. Se a gente não conseguir responder hoje, durante o webinar, nós enviaremos para vocês as respostas por e-mail, tá bom? Então, começando aqui com a Laure. Laure, recebemos a seguinte pergunta: essa tecnologia já é aplicada para detectar RNA mensageiro em plantas? Excelente pergunta, né? A gente acaba, de uma maneira geral, o grupo, né, a CD, acaba focando muito na parte humana, modelos animais utilizados, mas sim, já foi utilizado. A gente já não lembro aqui de cabeça quantas, mas a gente tem algumas publicações lá no nosso site, né? Com, acho que milho, tomate, algumas plantas, então já foi utilizado assim, na área de biologia vegetal. E aí eu vou pegar esse link aí, agradeço quem mandou essa pergunta, porque é bem isso que eu acho que eu falei algumas vezes aqui, mas para reforçar. Inclusive, a gente tem publicações em outras áreas também, né? Por exemplo, na área veterinária, né? Detecção de moléculas de RNA em tecidos de animais, patógenos em tecidos de animais também. Então,
o grande diferencial da ACD com a RNA Scope é que a gente não tem só aquelas sondas que estão lá no nosso portfólio, né? Então você pode mandar, a gente pode criar um projeto, né, para verificar se aquela sequência ela é possível de desenho das sondas ZZ e virtualmente, a gente fala, né, virtualmente qualquer gene, qualquer espécie, a gente pode verificar sim, estudar isso sim no contexto, enfim, que você está estudando. Então, sim, a gente pode aplicar para planta, pode aplicar para animais, para patógenos, enfim, uma ampla gama de utilização aí para detecção de moléculas de RNA tecidual ou, enfim, celular. Obrigada. Legal, legal. Muito obrigada pela resposta aí, Laura. E aí, vou fazer mais uma perguntinha. Essa eu queria fazer para a Gisele. A gente recebeu a seguinte pergunta: que tipo de amostras são compatíveis e como podemos preparar as amostras? Legal, ótima pergunta também. Em relação às plataformas que a Laura apresentou, então, RNAscope, Basescope, microRNA, as amostras elas podem ser utilizadas e são de tecidos, por exemplo, tecido fixado e parafinizado, tecido fixado e congelado, e também cultura de células. A descrição, do preparo dessas amostras elas estão incluídas nos manuais da CD. Então, dentro desses manuais, os usuários irão encontrar uma vasta descrição de várias amostras que foram validadas, inclusive validadas em contextos patológicos também. Então, esses manuais, eles possuem uma descrição de protocolos técnicos, recomendações para preparo, como eu comentei, para esses diversos tipos de amostras, como, por exemplo, tempo para recuperação antigênica, tempo para aplicação de protease, isso sempre direcionado a um contexto patológico, ao tipo de amostra, à espécie, você encontra isso nos manuais, incluídos nas plataformas que a Laura apresentou. Com exceção do ensaio Highplex, né, aquele ensaio que a Laura mostrou que é para múltiplas marcações, que vão de 12 a 48 alvos, no caso desses ensaios, as amostras de cultura celular elas não são compatíveis. Mas do resto, dentro do que eu comentei, tecido fixado e parafinizado, tecido fixado e congelado e cultura de células, as plataformas de ensaio, elas compreendem todas essas aplicações de amostras. Legal, muito obrigada, Gisele, pela resposta. Então é isso, pessoal. A gente encerra por aqui com essas perguntinhas. Gostaria de agradecer novamente a vocês pela presença, a Laura também pelo excelente conteúdo. Na tela estão o contato das meninas, então, se vocês tiverem alguma dúvida, nós teremos o prazer em atendê-los. Entre em contato com a gente. Continue nos acompanhando nas redes sociais, conforme a Laura falou. A gente volta em 2025 com outros temas para os webinars e temas super interessantes com conteúdo incríveis como este de hoje, tá bom? Muito obrigada e tenham um bom dia.